pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Clique Intercâmbios e hoje a gente vai iniciar uma websérie muito especial sobre carreira internacional. E para isso nós trouxemos aqui o Jean Franco, que trabalha numa empresa muito conceituada aqui da Irlanda, que é a Hubwork 365. Maravilha, muito obrigado pelo conceituado. Pode apresentar um pouquinho da empresa, se tu quiseres. Claro. Bom, pessoal, eu sou o Jean Franco, eu já trabalho com RH há uns 10 anos aí, estou morando na Irlanda um pouco mais de 3 anos, na verdade, e por trabalhar na área de RH, trabalhar nessa área de recrutamento, eu decidi abrir essa empresa. A gente tem quase um ano, onde a gente trabalha com toda essa parte de suporte de carreira, estratégia, currículo, LinkedIn, job interview, para o pessoal que está vindo aqui para a Irlanda, principalmente para estudantes, principalmente para quem quer mudar de carreira e quer começar nesse mercado internacional. Então, eu sempre trabalho muito com essa parte de currículo, carreira, dúvidas. Devo fazer isso, escrevo isso ou não no meu currículo, o que eu tenho que fazer, tradução. Todo esse processo é comigo, tá? Então, a gente vai pegar toda essa expertise que eles têm em carreira internacional e a gente vai dividir em 4 vídeos que vão ser expostos para vocês no mês de janeiro. Toda quinta-feira a gente vai lançar um vídeo diferente e no final, na última quinta-feira de janeiro, a gente vai fazer uma live com o Jean Franco falando para vocês um pouquinho mais a fundo sobre carreira. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre qualquer área profissional, pode comparecer na nossa live que ele vai responder tudo pra gente. Aproveitem, hein? Vai ser de graça, então aproveitem. Então vamos para as perguntas? A primeira pergunta, Jean, que a gente recebe de todo mundo antes de vir para a Irlanda. Qual é a principal diferença, o que tem de diferente entre o currículo brasileiro e o irlandês? Se é que tem alguma diferença. Perfeito. Na verdade é ótima pergunta. Daí, sempre que eu vou aplicar algum workshop, mas qual que é a diferença? Né? Vamos pensar assim, primeiro que não existe um modelo único de currículo europeu, de currículo irlandês, que esse é o padrão B e a gente usa um padrão A. Tudo depende muito de qual área que você trabalha, de qual tipo, e até às vezes você tem que fazer essa transição de uma área, você trabalhava no Brasil como engenheiro e aqui você quer trabalhar em uma outra função, ou às vezes é a mesma, então depende um pouco de cada área, mas eu vou ressaltar as principais diferenças que eu percebo que os recrutadores aqui têm, né? Primeiro, os recrutadores eles vão olhar muito esses gaps, né? Essas lacunas entre uma atividade e outra. Então, eles vão olhar, tipo, por exemplo, você ficou 6 meses entre um emprego e outro, por exemplo. Sim. Ele vai te questionar sobre esse gap, né? Essa lacuna sua, ele vai perguntar o que você fez, o que você desenvolveu, você fez alguma coisa ou ficou só no job hunting, né? Então depende um pouquinho, mas é interessante a gente saber, inclusive, o que a gente vai responder. Às vezes não está ali no seu currículo, mas a gente vai precisar preparar, às vezes até para um job interview nesse processo. Mas eles vão olhar essa lacuna sim. É interessante que às vezes eu já vi entrevistas com gaps de 2 meses, 3 meses, e falar, o que você fez nesse meio tempo? Eu até fiquei impressionado com o recrutador quando ele perguntou isso. Falei, nossa, mas é um espaço curto pensando numa carreira longa, que às vezes você tem lá 10 anos de carreira, né, por exemplo. Mas eu já vi ele perguntando, mas o que você desenvolveu? Então, eles vão olhar um pouco mais isso. Para eles, para os recrutadores aqui no geral, os resultados que você atingiu nos últimos, né, cargos vão ser essenciais, então é interessante a gente reforçar o quanto que você atingiu em algum projeto, por exemplo. Então, eu percebo que muito nos currículos brasileiros, no geral, a gente vai descrever uma atividade assim, eu executava relatórios, fazia relatórios. Quantos? Qual que era a média? Ou atendia clientes? Quantos clientes você atendia mais ou menos? E eles querem algo mais detalhado, então. Sim. É porque com isso fica muito mais palpável para o recrutador saber que tipo de environment, né? Que tipo de ambiente você trabalhava. Então, lógico que isso vai depender muito de cada cargo e cada atividade. Mas, por exemplo, esses dias eu estava atendendo um cliente engenheiro, eu falei, teremos que colocar alguns números no seu currículo, porque você vai trabalhar com engenheiro, o engenheiro vai precisar de número. Então, às vezes é um detalhe, vamos dizer assim. Por isso, eu até não gosto de falar que vamos traduzir o seu currículo. Não é uma tradução quando você vai pegar seu currículo no português para o inglês. Você tem que adaptar ele para ter essa diferença, né? Para mostrar que, ok, estou adequado ao que o mercado pede.
Tá? Então eu iria colocar como as principais esses gaps, né? E eles vão olhar muito o resultado. Mas sempre tem algum detalhe que pode depender de área de atuação, mas no geral eu colocaria esses 2 pontos assim, que são um pouquinho diferentes. Né? Não é muito de layout ou de template, nem tanto. Mas eu acho que mais ou menos seria essa, falando no geral, acho que seria esses 2 pontos. A minha próxima pergunta, na verdade, eu acho que tu já respondesse, que é a respeito de qual é a dificuldade que as pessoas têm na hora de traduzir o currículo. Eu acho que tu acabou respondendo, porque, pelo menos eu, quando cheguei aqui na Irlanda, a minha mentalidade era, eu preciso traduzir o que está escrito no português para o inglês, e não adaptar o meu currículo ao currículo irlandês. Perfeito. Acho que você... assim, eu iria acrescentar o quê? O desafio da tradução é tomar muito cuidado com tradução literal. Esse é muito cuidado, principalmente na parte dos cargos, porque um exemplo recente, eu tinha um cliente na área de retail, na área de varejo, e a gerente de produtos seria na antiga empresa que trabalhava. Se a gente vai trabalhar isso, colocar só como product manager, não existe esse cargo aqui. Verdade. Daí você vai colocar lá, você fala... Ok, a tradução bate, faz sentido pra gente, né? Eu, quando eu li o currículo, falei assim, ok, faz sentido pra mim, mas será que isso é válido aqui? Então, daí você tem que olhar, fazer uma pesquisa mais a fundo, né? Não adianta só pegar e eu falar, vou fazer, a tradução tá bonitinha. Eu já tive, por exemplo, um cliente que deu até, foi uma pena, fez uma tradução juramentada do currículo, totalmente desnecessário, porque quando ele falou, nossa, a tradução gramaticamente está perfeito, mas... Não era um currículo que você fala, nossa, sensacional esse currículo, vai ser chamado na primeira. Não. Então acho que esse é o desafio. Foi bom, foi ok. Eu falei, pô, legal, a tradução tá perfeita, não vou falar que tá errada de forma alguma, que não existe um modelo errado, mas eu olhando só, eu como recrutador, eu mudaria seu currículo. Sim. Tem alguma coisa que a gente pode melhorar a performance dele, né? Acho que é sempre... O cuidado é isso, você melhorar um pouquinho da performance. Não existe currículo errado, mas eu vou falar que existe currículo de baixa performance, vamos dizer assim. Né? Tudo tem como melhorar. Sempre. E falando agora do currículo em si, não apenas as diferenças. Quando a gente vai apresentar um currículo aqui na Irlanda, a gente precisa colocar o campo objetivo? Ótimo ponto. É muito comum no Brasil, até eu lembro quando eu trabalhava com isso no Brasil, falar, um currículo sem objetivo não é um currículo, era quase que um mantra assim, falado na área de recrutamento. Acabou que isso até no Brasil já foi se caindo um pouco, mas eu vejo muitos currículos que ainda eu recebo muito. Objetivo. Eu falaria que não é muito interessante. De novo, não é que é errado ter esse campo objetivo aqui, né? Não está errado, de forma alguma. Mas às vezes ele não é o melhor. Por quê? Às vezes você coloca um objetivo, muitas vezes você vai colocar uma área de atuação ou você vai colocar o nome do cargo que você gostaria. Pô, mas você sabe o tamanho da empresa que você vai mandar? Às vezes, se você coloca lá como assistente para uma empresa, às vezes para outra empresa que você vai mandar aquele currículo, não vai ser mais o assistente, vai ser analista, por exemplo. Ou pode ser um nome diferente. Então, eu acho mais assertivo a gente colocar, em vez do campo objetivo mesmo, a gente coloca algo como Career Highlights, né? Que seria tipo, os seus principais acontecimentos, as melhores coisas, né? O supra-sumo do seu currículo. Então, o que você é bom em fazer? Você vai colocar essas principais atividades que você é bom em fazer. Eu sou bom... por exemplo, em relatório, eu sou bom em digital marketing, sou bom nisso. Você vai detalhar essas principais áreas que você que aquilo para o recrutador, ele vai pegar aquilo e falar, pô, então o cara é bom nisso. Então ele pode ser alocado nessa vaga. Né? Então ele entendo que ele é mais assertivo do que você coloca só um objetivo e você é muito exclusivo, muito narrow, né? Esqueci a palavra em português. É muito fechado, né? Então a gente pode colocar algumas coisas e fazer um ajuste no currículo para que ele seja mais abrangente também. Né? Então, respondendo assim, em resumo, não é que está errado, mas eu não colocaria na maioria dos casos. Ótimo. Né?
E um outro campo que as pessoas têm muita dúvida é no campo de detalhes pessoais e hobbies. Devemos colocar ou não? Perfeito. Ó, o que legal, assim, do detalhes pessoais, a diferença principal, né, falando do modelo Brasil e do modelo irlandês, e principalmente europeu, é que você não vai precisar, dentro do campo dos detalhes pessoais, não precisa colocar que você é casado, solteiro, se tem filho, se não tem, todos esses detalhes não precisa. Ah, preciso colocar que eu sou brasileiro? Também não precisa. Ah, mas eu tenho que colocar... Não precisa. Tá? Até porque aqui existe uma regulamentação grande nisso, que ele nem poderia te perguntar. Por exemplo, o Equador não pode te perguntar porque isso pode entender que existe uma discriminação. Nossa, muito interessante isso. Daí o pessoal enche, né? Coloca um monte de personal details e fala, putz, não precisa. E às vezes fica até com receio de colocar alguns tipos de dados. Sim. Com receio que a empresa vai pensar, não vou contratar porque é casado, porque tem filho, porque é muito, assim. Muito novo, ou porque é muito velho, ou Sim. porque é casado, ou porque é solteiro. Não precisa colocar isso daí. Perfeito. Jean, muito obrigada. A gente finalizou aqui as primeiras perguntas da nossa websérie. E a gente volta no segundo vídeo falando um pouquinho mais sobre currículo e carreira na Irlanda. Perfeito. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.